Você já notou alguns pensamentos que acabam aparecendo na sua mente de forma automática e que muitas vezes acabam te levando a sentir emoções desagradáveis? Muitas vezes esses pensamentos automáticos estão ligados com algumas distorções cognitivas. E é isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Emanuele Almeida, sou psicóloga clínica e aqui no YouTube a gente fala muito sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e tudo aquilo que a gente consegue pegar da psicologia para aplicar no nosso dia a dia. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco o que são essas distorções cognitivas e também como é que elas se apresentam no nosso dia a dia. As distorções cognitivas são padrões de pensamentos automáticos imprecisos e negativos, que vai influenciar na nossa interpretação de uma situação e também em como nos sentimos diante dela. Essas distorções fazem parte do modelo da terapia cognitivo-comportamental e são frequentemente responsáveis por aumentar algumas emoções negativas, como ansiedade, tristeza ou raiva. Reconhecê-las é fundamental para reformular padrões negativos de pensamentos e assim desenvolver uma visão mais equilibrada. Dentro desse modelo da TCC, nós temos diversas distorções cognitivas e aqui no vídeo eu selecionei algumas principais, provavelmente podem já ter acontecido por aí. A primeira distorção é o pensamento tudo ou nada. O que significa essa distorção? É basicamente enxergar as situações em dois extremos. Ou algo é muito perfeito ou é um fracasso total. Vou te dar um exemplo de pensamento para ficar um pouco mais fácil de entender. Se eu não conseguir dar o meu melhor nessa apresentação, eu sou um completo incompetente. E como que a gente identifica essa distorção? Note se você sempre usa palavras como sempre, nunca, tudo ou nada. A segunda distorção é a catastrofização. Ela consiste em imaginar o pior cenário possível, mesmo que isso seja improvável de acontecer. Um exemplo de pensamento pode ser: se eu cometer um erro, todo mundo vai rir de mim e eu nunca mais vou ser respeitado. Como que a gente pode identificar? Pergunte a si mesmo se você não está exagerando um pouco nas consequências. A terceira distorção é a personalização. Consiste em assumir a responsabilidade de alguns eventos negativos, mesmo que isso esteja fora do seu controle. Exemplo de pensamento: meus amigos parecem distraídos hoje. Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Como que a gente pode identificar? Veja se você não está assumindo uma culpa sem evidências claras. A quarta distorção é a supergeneralização, que seria tirar conclusões amplas com base em um único evento negativo. Exemplo de pensamento: fui rejeitado numa entrevista de trabalho, ou seja, eu nunca vou ser contratado por nenhuma empresa. Como identificar? Comece a prestar atenção se você não está pegando um evento e generalizando para toda a sua vida. Quinta distorção é a leitura mental. É presumir sobre o que as outras pessoas estão pensando, geralmente algo negativo, sem uma confirmação. Exemplo: ele não respondeu a minha mensagem porque está com raiva de mim. Como que a gente pode identificar? Pergunte para você mesmo: tenho provas claras do que estou assumindo? Sexta distorção é o filtro negativo. É quando você foca nos aspectos negativos de uma situação e ignora os positivos. Exemplo: minha apresentação teve um erro e foi um desastre. E aí você acaba ignorando boa parte da apresentação que foi bem recebida. Você pode identificar essa distorção percebendo se não está ignorando as evidências positivas. A sétima distorção é desqualificar o positivo. Exemplo: eles só disseram que eu fiz um bom trabalho para serem educados. Como identificar? Comece a perceber se você invalida ou minimiza os elogios. Oitava distorção é o raciocínio emocional. Consiste em refletir que os seus sentimentos refletem fatos. Exemplo de pensamento: sinto-me inseguro, logo sou incompetente. Como é que a gente pode identificar? Pergunte a si mesmo: será que eu não estou baseando essa conclusão apenas no aspecto emocional? Nona distorção: deveria e tenho que. Consiste em adotar regras rígidas de como as coisas deveriam ser. Exemplo de pensamento: eu deveria ser mais sociável, senão serei um fracasso. Como é que a gente pode identificar? Note o uso excessivo de palavras como deveria, preciso ou tenho que. Décima distorção: rotulação e rotulação excessiva. Consiste em rotular-se ou rotular outras pessoas em termos negativos, ignorando outras características.
características. Exemplo de pensamento: cometi um erro, sou fracassado. Como identificar? Veja se você está usando rótulos abrangentes baseados em situações isoladas. 11ª distorção: comparação injusta. É quando você se compara a padrões ideais ou irreais, levando a uma insatisfação. Exemplo de pensamento: nunca serei tão bem-sucedido quanto o meu colega. Como que a gente pode identificar? Note se você está comparando situações diferentes ou ignorando algum contexto. Agora que a gente já entendeu aí boa parte das distorções, como é possível trabalhar em cima disso? O primeiro passo é você identificar. Reflita sobre os seus pensamentos automáticos em momentos de estresse ou desconforto emocional. O segundo passo é questionar. Pergunte-se: existe alguma evidência para esse pensamento que eu estou tendo? Estou considerando todas as possibilidades ou somente as negativas? O terceiro passo é reformular. Você vai substituir esse pensamento negativo por um pensamento mais realista. Por exemplo, eu sei que eu cometi um erro, mas eu posso aprender e melhorar. Esse processo vai te ajudar a cultivar pensamentos mais construtivos e reduzir o impacto das distorções. Vale lembrar que se você se identificou com alguma distorção e acha que ela tem impactado muito a sua vida, é necessário sim a ajuda de um profissional da psicologia, porque ele tem todas as ferramentas para te auxiliar e ir aos poucos tornando esse pensamento mais funcional. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre essas distorções, deixe um gostei aqui embaixo e também se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e não esquece de me acompanhar lá pelo Instagram, onde eu tô sempre compartilhando sobre rotina, sobre hábitos e também sobre a psicologia. Então era isso pro vídeo de hoje, nos vemos no próximo.